A paz do Senhor, irmãos. Abram suas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo de número 5. Quando vocês procuram aí, para agradecer aí, meu amigo, presbítero Reinaldo, aí para dar colaboração. Isso aí. Felicitar também aos pregadores, né? 26 irmãos, misericórdia. É difícil pregar agora. E ela mesmo. Deus abençoe vocês, mensagem da quinta, sexta, sábado. Espero que o Senhor continue. Todos encontraram Marcos capítulo 5? Amém. Bem, é uma leitura, irmãos, um pouco extensiva, não vou fazer rápido. Versículo 1 em adiante. Minha tradução é um pouco diferente, mas vamos entender. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo, e ninguém conseguia dominá-lo. Passavam os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado espírito mau, sai desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão ou legião, porque somos muitos. Finalmente o 10. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, é um texto bem interessante e eu quero tentar condensar esse texto ao tema: fazer a diferença. Eu creio que vocês leram ali a palavra do pastor Isaías no final da programação. É interessante ler aquilo, que você vai notar algumas mudanças que todo aquele que quer fazer a diferença tem que praticar, tem que fazer. Se nós estivéssemos nesta manhã em uma reunião de estudo bíblico, teríamos aí mais ou menos 10 modalidades de poderes, irmãos, que este texto registra no capítulo 5 de São Marcos, e principalmente no Novo Testamento. Mas, nesta manhã, eu quero adaptar esse assunto para uma mensagem condensada, porque, principalmente, não quero aqui e não devo e não posso ser incoerente com o tema. Eu quero tratar de trazer o máximo possível que vocês escolherem. E eu desejo falar simplesmente sobre 3 modalidades de poder que andam juntos, exercendo a dinâmica dentro da sociedade para que foram enviados. E entendi que esse texto ele pode ajudar a transmitir algumas verdades que nós necessitamos saber. Para que fomos chamados? Principalmente nós
nós que recebemos de Deus a autoridade para destruir, para desmantelar o ninho de Satanás e as casas demoníacas, nós precisamos nos identificar sob o ponto de vista, por que não dizer técnico e teológico, para entender o que Deus quer fazer, como agir de forma para que façamos a diferença. Você pode ver que nós, como igreja, nós estamos buscando sempre o melhor, buscando sempre ser cheios do Espírito Santo, buscando sempre vitórias, profetizamos